viver em Cristo, os benefícios de uma vida centrada no Evangelho de Jesus. Gálatas 2:20, assim nos diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Deus, fala conosco por meio da Tua Palavra, que esse versículo, juntamente com o restante da Tua Palavra, que será abordada hoje, tem o poder de mexer com o nosso coração e de nos levar para o centro da Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, talvez a maioria dos cristãos não entenda, não conheça o Evangelho, não entenda as implicações do Evangelho na nossa vida como um todo. Digo isso porque muitos de nós, por exemplo, têm a tendência de entender o Evangelho como sendo a porta de entrada para uma religião ou para a religiosidade. Todavia, quando nós nos encontramos com as páginas do Novo Testamento, com a proposta de Jesus, o que nós vemos é que muito mais do que uma porta de entrada, o Evangelho ele se constitui num caminho a ser percorrido por cada um de nós. Significa dizer que nós, ao entrarmos por essa porta nos leva para um caminho que necessariamente precisa moldar a nossa vida. Todavia, o que nós vemos na caminhada de muitas pessoas, gente boa, que tem o desejo de servir a Cristo, de andar com o Senhor, é que muitas vezes, ao invés desse caminho moldar o comportamento, os hábitos, as atitudes das pessoas e mesmo as suas motivações, o que nós percebemos é que muitas pessoas querem moldar o caminho ao seu modo de existir, ao seu modo de ser. Eu diria que talvez isso aconteça por dois motivos. O primeiro deles, por causa da nossa natureza ou tendência idolátrica. Todos nós somos seres religiosos. Isso significa dizer que, de um modo geral, as pessoas buscam um Deus, buscam a existência de um ser maior que traga significado para as suas vidas. O problema é que, da mesma forma que nós somos seres que têm essa tendência religiosa ou religiosos por natureza, nós também somos seres que, por conta da nossa natureza narcisista, do nosso egoísmo, por conta do estilo de vida que nós temos e vivemos, o que acontece é que muitos de nós queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. Porque é isso que é um ídolo. Um ídolo é uma tentativa de reduzir o ser de Deus. A tentativa de fazer um Deus à minha imagem e à minha semelhança. É interessante porque eu me encontrei com uma definição de ídolo trazida pelo Tim Keller. E o Tim Keller diz que um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão e energia, seus recursos financeiros e emocionais, sem pensar duas vezes. Podem ser a família e os filhos, a carreira e o dinheiro, conquistas e aclamação da crítica, respeito e reconhecimento social. Pode ser um relacionamento amoroso, diz Tim Keller, aprovação dos colegas, competição e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, beleza ou inteligência, uma grande causa política ou social, moralidade ou virtude, ou até mesmo sucesso no ministério cristão. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu tiver isso, sentirei que minha vida tem um sentido, e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Existem muitas formas de descrever esse tipo de relação com algo, mas talvez a melhor descrição seja a palavra adoração. Isso é interessante porque o que acontece é que, por conta, como eu já lhes falei, dessa natureza narcisista, por conta desse nosso egocentrismo, nós acabamos querendo
por querer, melhor dizendo, alimentar o nosso ego, o nosso eu, e nós sentimos um desejo de que o mundo acabe girando ao nosso redor. Por conta disso, a maioria das pessoas tem grande dificuldade de se enquadrar dentro de um padrão moral, um padrão de santidade, uma vontade pré-estabelecida, soberana para as suas vidas. Isso faz com que muitas pessoas venham a tender a tentar modificar o caminho proposto por Deus para as suas vidas. Então eu diria que o primeiro motivo pelo qual muitas pessoas tentam ou tendem adequar o caminho às suas vidas é por causa dessa natureza idolátrica, que é fruto de um coração narcisista. Mas em segundo lugar, segundo motivo pelo qual muitas pessoas tendem a querer adequar o evangelho à sua vida é porque o custo do evangelho é muito alto. É interessante porque no texto que nós lemos inicialmente, Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Queridos, não tem como nós concebermos esse texto de outra maneira senão a entendermos e associarmos essa crucificação com Cristo como um estilo de vida que foi proposto por Jesus, que nem sempre ou quase nunca pode ser comparado a um estilo de vida no mar de rosas. Ou seja, eu sei que existe uma tentativa cristã, pelo menos nas igrejas evangélicas no modo geral, uma tentativa de propor propor um evangelho muito fácil de ser vivido. Hoje em dia, é pregado a teologia da prosperidade, dê alguma coisa para Deus que Deus vai te retribuir. Há uma proposta de um evangelho triunfalista, somente cheio de bênçãos, onde muito pouco se exige no sentido de vida devocional, vida de santidade da vida do cristão. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos é que a proposta do evangelho é clara, quando diz que há um chamado para o cristão, para que ele viva uma vida de crucificação diária. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas entenda desde já que quando eu falo aqui de crucificação diária, pegando carona no texto que Paulo nos traz aqui, quando ele diz que foi crucificado com Cristo, eu não estou dizendo que seja necessário que façamos coisas para agradar a Deus no sentido de comprar o seu favor. Eu não estou dizendo de uma crucificação onde você vai fazer algo para conquistar ou a sua salvação, ou coisas que Deus possa fazer na sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que a proposta do evangelho passa por um estilo de vida que muitas vezes vai exigir muito mais do que da gente, do que simplesmente sentar domingo no culto, ouvir numa igreja, ouvir uma boa mensagem, cantar alguns louvores e voltar para casa domingo à noite feliz da vida porque participou de um culto evangélico. E aí, o que me chama a atenção é que o evangelho tem uma proposta central. E essa proposta central do evangelho se encontra, por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, onde a palavra de Deus assim nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem central do evangelho. Agora, o que me chama a atenção também é que existem algumas respostas para essa mensagem do evangelho. A primeira resposta, a primeira reação é o moralismo. Isso é interessante porque a religião faz isso. Porque muitas pessoas que outrora estiveram perdidas sem Deus, ouvindo a mensagem do evangelho, muitas dessas pessoas entram numa religião formal, assumem o cristianismo como religião para as suas vidas, só que ao invés de se tornarem discípulos verdadeiros de Jesus, se identificam muito mais com a estrutura, se identificam muito mais com o rótulo, se identificam muito mais com a religião por si própria, com as regras, com as diretrizes, do que propriamente com a cruz de Cristo. Então, essa religião marcada pelo moralismo é uma primeira forma que algumas pessoas encontram de responder à proposta do evangelho. Mas existe uma segunda forma, uma segunda reação à proposta do evangelho, que eu chamo de irreligião ou relativismo. É o estilo de pessoa, ou são as pessoas que simplesmente seguem a vida, não dando crédito àquilo no que a palavra de Deus fala, como traz como absolutos. São pessoas que são capazes de tomar decisões ao longo de toda a sua vida, escolher caminhos, sem levar em consideração a vontade de Deus para a sua vida. Sem levar em consideração que existe um absoluto, existe uma vontade de Deus e que essa vontade possa ser importante para a sua vida. Essas pessoas simplesmente tomam decisões
traçam caminhos, fazem escolhas sem levar em consideração a vontade de Deus. E por fim, uma terceira maneira que existe de se responder à proposta do Evangelho é justamente o Evangelho, o cristianismo, que traz no seu bojo o desejo da formação de verdadeiros discípulos de Jesus. Nessa forma de responder a Cristo, o discípulo de Jesus é alguém que entende que precisa estar ao pé da cruz, que precisa voltar constantemente para a proposta do Evangelho, que é uma proposta de arrependimento diário, de contrição diária, de quebra do nosso eu interior, do nosso ego, do nosso orgulho, e simplesmente uma postura de cotidianamente entregar o coração para Jesus com arrependimento e fé no coração. É a tentativa, ou a certeza, melhor dizendo, de se viver uma vida piedosa ao pé da cruz. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Agora, para que isso aconteça, é necessário que eu e você entendamos que nós precisamos todos os dias voltarmos para a cruz, trazermos à memória aquilo que Jesus fez naquela cruz pelos nossos pecados, morrendo e sofrendo por mim e por você, porque só assim nós conseguiremos desfrutar dos benefícios da cruz, dos benefícios práticos da cruz na nossa vida. E quando eu falo de benefícios práticos da cruz, eu queria que você entendesse que existem pelo menos três consequências. Três consequências desse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, e, sobretudo, de um regresso nosso todos os dias a essa obra de Jesus por mim, por você, pelos nossos pecados. A primeira consequência é que nós progredimos na nossa santificação. Eu sei que no primeiro momento falar de santificação pode trazer à nossa mente alguns estereótipos que nós já conhecemos aí fora. Achamos que ser uma pessoa santa, por exemplo, se resume, e o moralismo faz isso, se resume a não ter relações sexuais antes ou fora do casamento, a você não beber e a você não fumar e quem sabe não frequentar alguns lugares. Eu sei que existem diretrizes na palavra de Deus para esses assuntos, para esses temas, mas o que eu queria que você entendesse nessa oportunidade é que santificação tem a ver com aspectos muito mais abrangentes da nossa vida. Tem a ver com a forma como nós somos maridos e mulheres, tem a ver com a forma como nós nos comportamos no nosso local de trabalho, com a palavra que a gente empenha, a forma como nós tratamos os nossos filhos, a forma de educação que nós damos para eles. Tem a ver com as nossas posturas, as posturas que nós adotamos e que, com o testemunho que nós damos todos os dias para as pessoas que convivem conosco. O que eu queria que você entendesse nessa manhã é que santificação, ela é um processo na nossa vida, um processo que faz com que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia. É você acordar de manhã e falar para você mesmo: hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje eu quero voltar para a cruz. Eu quero me lembrar daquilo que Jesus fez por mim. E numa postura de gratidão, de alegria no coração, de resposta a todos esses benefícios de Deus pela minha vida, eu vou mais uma vez consagrar a minha vida ao Senhor e vou buscar ter uma vida de santidade, uma vida que possa influenciar outras pessoas, uma vida na presença de Deus. Uma segunda consequência de uma vida ao pé da cruz é que nós não nos distanciamos daqueles que estão perdidos e sem Deus. Há uma tendência natural, e eu tenho visto isso como pastor, pessoas que estavam perdidas, sem Deus, afastadas do Criador, quando se encontram com a religião, se encontram com esse moralismo religioso, essas pessoas acabam abandonando todos os seus contatos, abandonando os seus amigos, os seus familiares, e acabam vivendo na perspectiva apenas da religião e se esquecem de pessoas que foram tão importantes no seu caminhar. Sabe o que eu queria que você entendesse nessa manhã? É que um discípulo de Jesus, ele não deve abandonar as pessoas que foram tão importantes ao longo de toda a sua vida. Jesus jamais exigiu que aqueles que se encontraram com ele, essas pessoas abandonassem a sua vida pregressa, seus contatos, seus amigos, seus familiares. Pelo contrário, toda vez que uma pessoa era curada, era salva, Jesus mandava que ela voltasse para a sua casa e desse testemunho da obra que ele fez na vida dessa pessoa, para os seus familiares e para os seus amigos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quando nós voltamos para a cruz,
quando nós relembramos daquilo que Jesus fez por nós, morrendo naquela cruz, sofrendo pelos nossos pecados, nós entendemos que a cruz nos aproxima daqueles que estão sofrendo, daqueles que precisam ter uma vida restaurada pelo sacrifício de Jesus. E por fim, uma última coisa que eu acredito que acontece quando nós voltamos para a cruz, voltamos para a obra de Jesus, é que nós nos abalamos menos com os sobressaltos da vida. Olha que coisa bonita. Pedro vai dizer na sua epístola, primeira de Pedro, capítulo 4, verso 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha que coisa bonita. Sabe o que eu queria que você entendesse? E aqui quem está falando não é um masoquista que tem prazer no sofrimento, mas alguém que acredita que o sofrimento tem um papel fundamental na vida dos cristãos. E olha, quando nós voltamos para a cruz, quando nós derramamos o nosso coração na presença de Jesus, nós vamos aprendendo que o sofrimento que nós passamos, que nós vivemos muitas vezes na nossa vida, é instrumento de crescimento e amadurecimento para cada um de nós. Como Pedro mesmo diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Sofrer nos aproxima de Jesus. Quando nós sofremos, nós nos identificamos com Cristo. É interessante, né? Porque muitos de nós queremos uma identificação apenas com a glória, apenas com a majestade, apenas com as bênçãos. Mas existe um tipo de identificação com Cristo que passa também pelo sofrimento. Cristo sofreu, e toda vez que eu sofro, eu me identifico com o meu Senhor e com o meu Salvador. Interessante porque Paulo, em Filipenses 4, verso 4, também vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sabe o que Paulo está dizendo? É possível viver uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida próspera na presença de Jesus. Mas tem um detalhe: isso só é possível quando nós voltamos cotidianamente para a cruz, nos lembrando do sacrifício de Jesus por nós, o quanto Ele sofreu, o quanto Ele nos amou. Somente ao pé da cruz nós vamos conseguir encontrar alegria no sofrimento, alegria em meio à tribulação. E é isso que Deus tem para a sua vida. Deus deseja que você seja alguém que continue progredindo na sua santificação, não para ser um alienado, não para ser alguém afastado da vida, daquilo de belo que Deus tem proposto para cada um de nós. Deus deseja que você seja uma pessoa santa, que viva onde Ele tem colocado você para viver, no meio dos seus amigos, no seu local de trabalho, com seus familiares, mas fazendo diferença. Deus deseja também que nós não nos distanciemos daqueles que estão perdidos e sem Deus, mas que nós possamos estar em contato contínuo com eles, levando o Evangelho, dando testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. E Deus deseja que nós não nos abalemos tanto, mas com os sofrimentos e os sobressaltos da vida. Que você possa estar cotidianamente ao pé da cruz, onde você vai encontrar graça, misericórdia e força para continuar vivendo a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.